Fala galera, tudo bom? Hoje faço um vídeo sobre o artigo partitivo em francês. A coisa complicada com esse artigo é que esse artigo não existe em português, só existe em francês. Por isso eu vou explicar tudo sobre as regras desse artigo e assim, com os exemplos que vou te dar, tu vai entender tudo daqui a pouco depois desse vídeo, tá? Até já! Mas primeiro, você já pode receber o meu guia gratuito que se chama Os 5 melhores motivos e dicas para aprender francês sem esforços. Esse guia vai te dar todos os métodos mais fáceis para começar a falar francês agora mesmo. Você só precisa indicar o seu endereço de e-mail no link que aparece na descrição do vídeo e vai receber o guia na sua caixa de entrada. Primeiro, o que significa artigo partitivo? Então, para começar em português, não existe nenhum equivalente do artigo partitivo. As formas du, de la e de el apóstrofo, que são o artigo partitivo, desenham um conjunto indeterminado. Por exemplo, quer água, quer café, eu tenho água, eu tenho café. Então, significa uma quantidade que você não pode determinar exatamente com um número. Então, vamos começar com os exemplos. No masculino, a gente fala du, que é o resultado em francês de e le. Por exemplo, café, se fala em francês, du café. Du café. Agora, se for um teste de vogal, o H mudo, a gente usa de e el apóstrofo. Por exemplo, dinheiro, de l'argent. Eu tenho dinheiro, j'ai de l'argent. Feminino, de la. Por exemplo, salada. Em francês se fala de la salade. Ou também de l'eau, que significa água. De l'eau. Para se determinar uma quantidade específica, utiliza-se apenas de ou de apóstrofo antes de vogal ou H mudo. Por exemplo, un verre de vin, um copo de vinho, un verre de vin. Un verre de lait, um copo de leite, un verre de lait. Ou também, un verre d'eau, um copo de água. O partitivo também é usado em algumas locuções específicas, como por exemplo, faire du vélo, andar de bicicleta, faire du vélo, ou também faire du sport, praticar desporto, ou esporto, se for português de Portugal, português do Brasil, faire du sport. E pronto, isso é tudo por hoje sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, por favor, dê uma curtida e compartilhe com os seus amigos. Isso vai ajudar muitas outras pessoas com a aprendizagem do francês. E também me ajudaria muito para fazer outros vídeos desse tipo. Eu te agradeço pela sua atenção. Abraços para todos e até breve. Tchau!